Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Vocês sabem que aqui temos o compromisso de falar a verdade, a verdadeira prática da advocacia trabalhista. Então se você é advogado, advogada, seja muito bem-vindo. Para quem está chegando por aqui agora, eu sou Ana Lacerda, advogada, especialista em Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, sou sócia, CEO, coordenadora jurídica do escritório de advocacia De Castro Advogados. Um escritório de advocacia que há 14 anos milita ali especificamente na área trabalhista. E meu objetivo, claro, é ensinar para você aquilo que a sua faculdade não lhe ensinou. Aquilo que só quem sabe é quem vive o dia a dia, quem está ali realmente respirando o direito do trabalho, a prática trabalhista. Nesse vídeo vamos falar sobre como calcular o acúmulo de função. Mas antes eu preciso situar você do que é acúmulo de função. A base do acúmulo de função, por incrível que possa parecer para muitos, não está na CLT, nem no Código Civil. Não tem norma que preveja de forma específica o que é o acúmulo de função e qual é o desdobramento do acúmulo de função. O acúmulo de função é uma construção jurisprudencial que veio para reequilibrar aquele contrato de trabalho que está desequilibrado. Em que sentido? Quando há um acréscimo qualitativo ou quantitativo nas atividades daquele funcionário. Ou seja, a base teórica e lógica que faz com que exista esse instituto do acúmulo de função é a proibição da alteração contratual lesiva e do enriquecimento ilícito. Porque, claro, que se aquele funcionário ele é contratado para fazer a função X, com a exigência qualitativa e quantitativa X, e a ele é demandado fazer X, Y, Z, a pessoa que está contratando e exigindo aquilo dele está enriquecendo ilicitamente, porque em vez de contratar duas pessoas ou alguém mais especializado, está utilizando daquele funcionário que recebe menos para fazer mais do que o que ele foi contratado. Um ponto importante para chamar a atenção de vocês e que acaba reverberando na improcedência da maioria dos pedidos de acúmulo de função, que é o artigo 456, que prevê que o empregado ele está obrigado a fazer tudo aquilo que está dentro da condição pessoal, caso não exista uma previsão específica no contrato que limite essas atividades. Então, se atentem a isso. Quando vocês forem entrevistar o cliente de vocês, extraiam qual seria esse acúmulo. Muitas vezes a gente vê motoristas que acabam precisando fazer a carga e descarga dos produtos. Isso não é considerado como acúmulo de função, porque está totalmente dentro da condição pessoal dele e dentro do escopo da atividade dele. Para haver um acúmulo de função, para você ganhar acúmulo de função, você tem que realmente provar que houve um claro, evidente e muito grave, eu diria até também, acréscimo qualitativo ou quantitativo naquele contrato de trabalho. O que é qualitativo? Ele tinha uma responsabilidade, fazia uma função que demandava determinado nível intelectual e aí é demandado dele algo que é muito mais difícil. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, que na minha ótica é um claro exemplo de acúmulo de função. Uma pessoa é contratada na empresa para ser caixa. Então é um trabalho totalmente manual. Mas o dono descobre que aquele caixa ele tem habilidades muito incríveis com tecnologia. E aí pega esse caixa e exige que ele crie um sistema completo para a empresa. Qualitativamente, a atividade para a qual ele foi contratado era básica. Não exigia dele nenhum nível de capacidade intelectual. Já a que ele foi demandado a fazer depois que ele foi contratado, quando o dono descobriu que ele tinha aquela habilidade, é extremamente técnica. A pessoa precisa ter uma habilidade intelectual muito maior, um conhecimento específico muito maior. Então, aí sim há um acúmulo de função. Mas aquela pessoa que era caixa e embalava, aquela pessoa que era estoquista e varria, está totalmente dentro da condição pessoal. Então, fiquem atentos a isso, para que vocês não saiam entrando com reclamações trabalhistas, principalmente porque a gente ganha no êxito, na maioria das vezes, né? Que não tem nenhuma chance de vencer, que não tem nenhuma chance de êxito, efetivamente. Porque no fim, perde o cliente, frustra o cliente e a gente fica sem honorários e acaba trabalhando de graça. Agora vamos direto ao ponto. O que vocês querem saber é como a gente calcula o acúmulo de função. Mas antes, deixa eu te lembrar. Se você ainda não é inscrito, aproveita e clica aqui embaixo para se inscrever. Você vai receber notificações sempre que eu trouxer conteúdos de natureza prática que vão te ajudar no dia a dia. E também, pelo amor de Deus, né? Não deixa de dar o teu like aqui, não custa nada, apenas um clique e vai ajudar a levar esse conteúdo que é tão importante para os jovens advogados, para os advogados que querem lapidar, afiar o machado. Vai espalhar, né? Vai espalhar. O que queremos? Fomentar a nossa classe. Então, não deixa de deixar o teu like aqui. Então vamos lá. A forma de calcular o acúmulo de função, a lógica de cálculo
do desdobramento do acúmulo de função não está previsto na lei, como eu já adiantei. É uma construção jurisprudencial. O que é que os tribunais têm entendido? Que nesses casos, quando há, de fato, um acréscimo qualitativo e ou quantitativo, há a necessidade, a obrigação da empresa pagar um plus salarial, um acréscimo ao salário daquele funcionário para recompor esse desequilíbrio que acabou acontecendo. E aí, geralmente, qual é esse percentual? Entre 20% e 40%, a depender do grau de acúmulo. Certo? Então, como é que a gente faz o cálculo? Vamos aqui para a lousa para a gente entender? Digamos que o salário desse seu cliente fosse R$1.000, certo? E você esteja pedindo, na sua petição inicial, um plus salarial de 30%. 30% sobre o quê? Sobre o salário do seu cliente. Não é sobre o salário mínimo, não. É sobre o salário do seu cliente. Então, qual seria o plus salarial? O adicional de acúmulo de função? R$300. Porque é o quê? 30%. Um ponto importante. Esses R$300, eles têm natureza, óbvio, salarial. Então, esses R$300, por terem natureza salarial, eles vão ter reflexo em todas as outras verbas que tenham o salário como base de cálculo. Ou seja, hora extra, vai ter reflexo desses R$300 na hora extra, no aviso prévio, no FGTS, no 13º salário, até mesmo no cálculo do seguro-desemprego. Porque na hora de calcular o seguro-desemprego, você toma como base o quê? Aqueles últimos salários que eram pagos ao seu cliente. Então, se há uma majoração do salário, consequentemente, a base de cálculo do seguro-desemprego também é alterada. E aí, esses R$300, eles são devidos pela quantidade de meses em que houve um acúmulo. Um ponto importante, se a pessoa, desde o primeiro dia de trabalho, faz atividade acumulada, não tem alteração contratual lesiva, tá? Então, difícil, ou para não dizer impossível, você ganhar o acúmulo de função nesse caso. É preciso que você delimite qual foi o período em que houve um acúmulo de função. Então, digamos que são 10 meses de acúmulo de função. Depois de 3 meses de contrato, ele começou a acumular as funções. Então, são 10 meses. É R$300 vezes 10. 10 meses. E, obviamente, todos os reflexos disso no aviso prévio, no 13º salário, no FGTS, mais 40%, nas horas extras, no adicional noturno, inclusive também no adicional de periculosidade. Porque se tiver um adicional de periculosidade, a base de cálculo qual é? Não é o salário base do seu cliente, daquele funcionário, do empregado? Pode colocar aqui também o adicional podemos acrescentar também o seguro-desemprego naquela lógica que eu acabei de explicar para vocês. Ah, e óbvio, antes que eu me esqueça, né? Férias mais um terço, pelo amor de Deus. Ou seja, vamos concatenar aqui as ideias? No seu pedido de acúmulo de função, você vai multiplicar o plus salarial pela quantidade de meses de acúmulo e pedir os reflexos com base nisso. Pelo amor de Deus, não esqueçam esses reflexos. Vamos perder dinheiro? Não pode, né? A gente trabalha com o quê? Com honorários. Vamos lá. E se você quer se aprofundar na lógica do reflexo, por que existe reflexo, como é que a gente consegue chegar no valor de reflexo, aí eu convido você a se tornar meu aluno no curso Temas Trabalhistas Essenciais, que por esses dias está passando por uma reformulação. Era um curso que era focado no direito material, nessa parte mais básica e que vem no dia a dia de nós advogados, mas ele vai passar a ser um verdadeiro curso de prática trabalhista, com o direito material, direito processual, aulas voltadas à carreira, aulas voltadas à prática, coisas do dia a dia, como por exemplo, como protocolar algo no PJE, de coisas básicas a mais complexas, inclusive com vários convidados especialistas nos mais diversos assuntos. Então, se você quer conhecer esse curso, se você quer se tornar aluno, se você quer realmente absorver da prática verdadeira do direito do trabalho, convido você, aqui na descrição e no meu site e, enfim, se já quiser se tornar aluno, se já quiser começar a elevar o nível da advocacia, está perfeitamente convidado. Pois bem, de uma forma simplificada, é assim que a gente faz o cálculo do acúmulo de função. Essa é a lógica do cálculo do acúmulo de função. Se você curtiu, gostou desse conteúdo, peço mais uma vez que você deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever e,
claro, me acompanhe nas outras redes sociais. Tô ali no Instagram sempre produzindo conteúdo, Reels, Stories, caixinha de pergunta. É uma forma da gente estreitar ainda mais os nossos laços. E antes de me despedir efetivamente, eu aproveito para pedir uma coisa para você. Se você tem uma sugestão de tema que seja voltada à prática, ao dia a dia, ao direito material, ao direito processual, manda aqui nos comentários. Isso vai me ajudar a trazer conteúdos cada vez mais assertivos para as pessoas que estão me acompanhando. Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!